Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Open Meeting de quinta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Essa noite vai ser maravilhosa, como todas são, tenho certeza. Só que antes da gente começar, vou só passar algumas pequenas instruçõezinhas aqui para o melhor andamento da nossa reunião, ok? Vamos lá. Então, acredito que a maioria aqui já saiba como usar, mas não custa a gente repassar só para não ter erro, ok? Então, vamos começar falando sobre como usar o Meet no computador. Estão vendo essa imagem aqui, né? Tem todos esses ícones aqui embaixo. Ó, tem um microfoninho, uma câmera, uma setinha para cima, a carinha. Tem todos esses aqui, né? Então, eu vou pedir uma grande gentileza para vocês se atentarem nesses dois aqui, ó, microfone e câmera. Por gentileza, vamos manter, pelo menos durante a apresentação, para que otimize a sala, tudo, para que não tenha problema de dar alguma falha na conexão, alguma coisa assim. A gente pede para que fique fechado câmeras e microfones. Os outros botões, aqui, por exemplo, essa carinha que está aqui no meio, né, esse sorrisinho que está aqui no meio. Aqui são as reações. Se vocês quiserem testar, podem testar as reações, se quiserem, tá? Aí é palminha, é sorriso, olha lá, que nem a Silvia está colocando, tá bom? O Ale colocou ali também, legal. E também temos ali a mãozinha, que está uma mãozinha assim, né? Essa mãozinha para levantar, para fazer pergunta. Vocês podem levantar, a gente vai responder essas perguntas logo depois das apresentações. Quem tiver dúvida, a gente vai esclarecer, tá bom? Tem um tempinho aí para a gente esclarecer as dúvidas depois que acabar a apresentação. Tá, então eu vou pedir para vocês manterem assim, ó. Provavelmente vai ficar assim, quem está no computador, vai ficar assim, ó, fechadinho aqui o microfone e a câmera, ok? No celular é mais ou menos a mesma coisa, tá? A gente tem ali também os dois botões aqui no cantinho esquerdo, né? Na verdade está mais para o centro, né? A câmera do lado esquerdo e o microfone do lado direito. Então, se atentar nesses dois aqui, ok? E aí a gente manter fechado também, por favor, para não atrapalhar o andamento da nossa reunião, para otimizar a conexão e tudo mais, tá? Muito obrigado por enquanto. Então vamos lá, vamos começar a nossa expansão não, desculpem, a nossa Open de hoje, nossa Open Meet de hoje. Para começar, vamos lá. Eu sou o Márcio Gulo, estou aqui hoje responsável por moderar essa reunião, por tá tocando a reunião aqui no decorrer da nossa noite. E teremos dois momentos, tá? Será um momento de treinamento com Alexandre Manzano e um momento de plano de negócios com a Cléa Coelho. Para a gente começar, a gente começa com o treinamento, certo? E quem vai fazer o treinamento hoje vai ser ele. Ele que está lá em Presidente Prudente, ele que está dizendo que está muito frio lá, né? Que é uma cidade que faz 40 graus na sombra, e ele falou que está 7 graus lá. Imagina o frio que não está lá, né, gente? O Ale, que para quem não conhece, tá? Acredito que a maioria aqui na sala conheça, mas o Ale é uma pessoa que já tem uma vasta experiência nesse negócio. O Ale já é uma pessoa que tem muito conhecimento, as apresentações dele são únicas. Então, assim, sem muitas delongas, vou deixar a câmera e microfone com ele para que ele possa fazer a apresentação dele. Vai lá, Ale, contigo. Muito boa noite, valeu, Márcio. Galera, eu resolvi fazer uma pequena mudança antes de apresentar e vou pedir licença para vocês, que é o seguinte, né? Eu gostaria que todos aqui, independente de serem convidados, de serem apresentadores, de serem empresários, durante um minutinho, fecha o olho e pensa, por que você está aqui hoje? Eu fui convidado, eu faço um negócio, eu estou ajudando as pessoas a construir um negócio, eu quero um futuro melhor para minha família. Mas se você não conseguir pensar no motivo, pensa no motivo que te leva a acordar de manhã cedo e trabalhar. Ou, se você não trabalha, o que te leva a acordar todo dia e fazer o que você faz. Mas, Alexandre, que conversa besta, né? Perguntar por que eu faço as coisas, eu faço porque eu faço. Não. Se você faz alguma coisa por fazer,
você está sendo guiado pelo desejo de outra pessoa, ou está sendo levado pelas condições que alguém te deu. Isso é sério. Por quê? Porque se você não prestar atenção, você vai trabalhar aí 1 ano, 10 anos, 30, 40 anos, e quando você piscar o olho, você já não tem saúde, já você não tem as pessoas que você mais ama, e pior, você vai estar à mercê daquilo tudo que você guardou ao longo da vida. Mas eu não guardei nada, então você vai viver do INSS, se existir INSS no futuro. Estou fazendo essa pergunta porque o treinamento, ele faz exatamente essa reflexão. Por que que você faz o que faz hoje? Então, pensa um pouquinho, enquanto eu abro a apresentação, por que que você faz as coisas que você faz hoje? Importante essa pergunta, porque a partir de agora, eu vou pedir para que você pense comigo. Pensar comigo sobre o que você faz, sobre por que que você está aqui, o que que você quer da vida. Parece papo de pastor, de padre, de pai de santo. Não, mas é sério. Porque se você não para pensar, você acaba vivendo isso daqui. Eu posso falar um monte de coisa legal, eu posso trazer N conteúdos, te ensinar, nossa, técnicas mirabolantes. As palavras podem até te convencer, mas aqui eu quero trazer exemplos. Exemplos que aconteceram comigo nesse final de semana, tá? E no final eu vou explicar isso, tá? E aí, a gente tem, quando fala desse negócio, quando a gente fala da Amway, quando a gente fala de uma atividade que você faz na vida, tudo que você faz, você tem autoridade. Até o Vitor. Se eu perguntar uma coisa que o Vitor faça melhor, né? O Vitor que está aqui assistindo pela primeira vez, ele vai me dizer, nossa, eu sei jogar bola, eu sei ir pro pagode, eu sei dançar. Cara, ele tem mais autoridade nisso do que eu. Eu não sei jogar bola, eu não sei dançar, entendeu? Malemar, eu sei bater uma caixinha de fósforo, entendeu? E a autoridade dá para ele coerência. Então ele pode falar daquilo que ele sabe, como a Silvia, como a Cleia, como o Márcio. Então a autoridade é que dá coerência no que a gente faz. É por isso que eu fiz a pergunta, por que que você faz o que faz? Porque se você faz aquilo sabendo por que está fazendo, você torna uma autoridade. E aqui, essa é a nossa estratégia, é saber por que que a gente faz as coisas, tá? E aqui, eu vou trazer para vocês que a troca de mercado é o que gera essa autoridade para nós na Amway. É ela que nos traz autoridade para falar do nosso produto, tá? E aí a gente pensa, como eu falei lá no início, por que a gente empreende na Amway? Qual que é o motivo? Qual que é o porquê, né? O que que você espera do negócio da Amway, tá? Todo mundo sabe, se não sabe todo mundo, né? Eu trabalho num banco. E eu tive, nesse começo de semana, fazendo um treinamento. Um treinamento de 2 dias, né? Sendo 2 dias de viagem e um de treinamento propriamente dito. E lá, um dos diretores do banco falou assim, qual é o seu propósito quando você vem trabalhar todo dia no banco? Porque se você não tiver um propósito, se você não tiver um motivo, se você não tiver uma meta, provavelmente você está trabalhando para o propósito de outra pessoa. E essa pessoa talvez seja só o propósito do cliente, seja o propósito do seu gerente, o propósito da sua diretoria, da sua comercial, mas você não está tendo propósito. Então, a maior parte das reclamações das pessoas que trabalham no banco é que elas falam que não sabem por que trabalham tanto, por que se esforçam tanto, e ganham bem. É um dos maiores salários das empresas públicas, é do banco. E aí, poxa, tem tudo para ser feliz. Mas por que elas estão tristes? Porque elas não têm propósito. Então, aqui eu quero trazer para você, pare e pense um pouquinho, qual o motivo? Por que você faz Amway? E essa pergunta aqui é importante, porque quando a gente vai para a próxima slide, de repente você está trabalhando aqui pelo financeiro. Você quer ter uma renda, ou você quer ter um complemento, né? Talvez essa renda que você quer fazer na Amway pode se tornar a sua renda principal. Então, às vezes, o seu propósito aqui na Amway é ter tempo. E o tempo, pessoal, é o bem mais precioso que cada ser humano tem. Por quê? Ele não tem volta. Não tem como você acumular. Ah, eu vou acumular um dia. Não, não tem como você acumular. O tempo que você viveu, deixou de viver, já passou. Talvez o propósito que você está querendo aqui é a liberdade geográfica, que é não depender da vontade de ninguém ou das circunstâncias para estar onde você queira estar.
Ah, hoje eu quero estar na praia, amanhã eu quero estar na montanha, amanhã eu quero passar o dia inteiro em casa. Se você não tem essa liberdade, então talvez seja um propósito legal. Também existem outros propósitos, que é o reconhecimento, né? Às vezes a pessoa quer ser reconhecida pelo trabalho que faz, ou trabalhar em equipe, ela gosta de pessoas, ela gosta do movimento, de estar fazendo parte de uma equipe, de um grupo. E pode ser outros, né? Tem pessoas que trabalham porque gostam de fazer o bem. E esse negócio você pode fazer o bem para as pessoas. Então, vai definir como é o seu negócio, qual o propósito que você dá para ele. Definindo qual que é esse motivo, que a gente chama muito no negócio de sonho, mas eu gostaria de mudar essa palavra de sonho para objetivo, ou para propósito, o motivo, ele se torna um sonho de valor. E é a partir dele que você define a sua meta de curto, de médio e de longo prazo. Ali está falando metas, mas eu vou ser mais objetivo. Qual a sua meta de curto, médio e longo prazo? E quais são as mudanças e decisões que você tem que fazer para atingir essa meta? Porque a partir do momento que você define para onde você quer ir, você tem que colocar o carro em movimento, ou você tem que pegar o ônibus, ou você tem que pegar o metrô, para chegar naquele objetivo. Não dá para você querer ir para São Paulo começando a ir para Paraná. Não dá para você ir, por exemplo, para o Rio de Janeiro indo para Cuiabá. Você tem que definir um trajeto, tá? E toda a ação inicial determina se você acredita ou não no negócio. Ou seja, ah, tá, eu quero fazer Amway, ah, eu quero trabalhar. Mas se você também não começa a fazer os passos necessários, ou se você não faz o que tem que ser feito, dificilmente você vai atingir o objetivo que você determinou para você. Mas tem uma ação, e essa ação é muito importante, e eu quero dizer que é a primeira ação que você tem que tomar nesse negócio, que é uma ação básica, e não tem estratégia nessa ação. Ela é muito simples, muito objetiva, e todo plano que você ouvir da Amway, ela vai falar dessa ação. E é a primeira ação que você tem que tomar nesse negócio, é o primeiro passo. E qual que é? Trocar de mercado. Exatamente. Quando você fala que os produtos da Amway são extraordinários, que são maravilhosos, que são econômicos, que são concentrados, que são orgânicos, que são veganos, aquele blá, 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 que todo mundo já ouviu e está cansado de ouvir, não porque é enfadonho, não, porque a gente já ouve várias vezes, mas eu não troco de mercado. Eu quero falar do LOC, mas eu continuo comprando aquele produto azul e vermelho. Eu quero falar do sabão SA8, mas continuo usando aquela da árvore, né? Então, ou aquele das 3 letrinhas, e a gente continua, não muda o hábito. Mas, Alexandre, é difícil. Não, não é difícil, é bem simples. Tá? E aqui eu vou trazer para você como que esse hábito, essa atitude é necessária e é a primeira que a gente toma. Tá? Quando a gente fala que você tem um negócio, então imagina que você tem uma farmácia. Tudo bem, então na farmácia tem os remédios. Então, você ficou doente, você não vai sair da sua farmácia e vai ali na Drogazil ou na Droga Estrela comprar remédio, você vai pegar na sua farmácia. Ou se você tem uma padaria, você não vai comprar pão no mercado, você vai comprar na sua padaria. Se você tem uma loja de cosméticos, você vai usar os cosméticos da tua loja, porque afinal de contas você acredita no produto que você tem. E é sobre isso. Então, se você faz essa compra no mercado tradicional, mesmo estando fazendo Amway, significa que você ainda está tendo um hábito quase que robotizado. E você não é um robô. Você não é um ser que acorda de manhã e faça as coisas por fazer. Ou, como diz a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Né? Ou, que nem a Gabriela, eu nasci assim, eu vou viver assim. Gabriela, não. Você é uma pessoa que raciocina. E se você colocar o raciocínio ali, a razão na ponta do lápis, você vai ver que não tem cabimento você comprar em outro lugar se você tem um produto aqui que é melhor, mais econômico, mais concentrado, tá? E aí, se você não está fazendo esse pequeno hábito, por que você resiste tanto? Será que é você que não acredita no seu propósito ou você não acredita nesse negócio? Porque aqui não se trata de Amway dá certo ou dá errado, não, ela dá certo. Mas se você acredita, para de resistir. E os produtos da Amway? Quais são as qualidades que eles dão para nós que estão comprovadas? Primeiro, eles são econômicos, são concentrados, né? Uma série de diluições, você pode usar trocando diversos produtos. São ecológicos, ou seja, são biodegradáveis, não vai afetar a natureza. Se a gente mora em São Paulo, ali perto de Santana do Parnaíba, a gente vê o Tietê, aquele monte de espuma, e são detergentes industriais e os domésticos que caem todo dia na água do rio. E eles não são biodegradáveis, tá?
E são garantidos, são produtos que você compra e você tem 90 dias de garantia. Ou seja, você usou o produto, não gostou? Em 90 dias, Moe, não gostei. Ela vai te mandar um código para você colocar o produto numa caixinha e o teu dinheiro está de volta na tua conta. Simples assim, sem muita pergunta. E não é pegadinha, tá? A minha esposa esteve nos Estados Unidos há pouco tempo e viu que lá é assim. Você compra uma camisa no outlet e não gostou, você vai lá e devolve o dinheiro pura e simplesmente. Por quê? Porque é o certo, que é o correto, tá? E a Amway faz o certo, tá? E aqui eu vou trazer um exemplo comparativo para a gente já ir no encaminhamento desse treinamento. Tá? Todo mundo conhece essa pasta, né? Uma pasta maravilhosa, não tem flúor na quantidade que as outras pastas têm, não tem abrasivos, tudo é orgânico, é baseado em componentes naturais, vegetais, né? Ele tem xilitol, interno agride a gengiva e limpa os dentes, tá? Além de deixar um hálito agradável por mais de 24 horas. Ou seja, essa pasta de dente aí, pessoal, ela é a Glister Creme Dental Multi-Action com flúor 200 gramas, tá? É uma pasta legal de ter em casa. Ela, para nós que somos empresários, ela custa R$ 30,80, certo? Ela vai gerar de pontos 3,98 e de valor 24,15, tá? E o preço de catálogo dessa pasta é R$ 44,00. Ou seja, você que é empresário, compra ela por R$ 30,80 e pode fazer a revenda, né? Pode fazer a distribuição por R$ 44,00, tá? Mas aqui eu quero que você guarde o valor de R$ 44,00 como se você fosse um cliente, tá bom? Então tá. Se você for comparar essa pasta, a melhor pasta que tem lá no mercado, a gente chega a essa aí que eu cobri lá, mas você pode procurar por Repar e Protect, tá? Essa pasta aí tem 100 gramas, ou seja, metade daquela que está lá em cima. Ela custa R$ 17,85, correto? Mas vamos supor que ela tivesse a mesma quantidade de pasta que a nossa, tá? Você vai falar assim, nossa, Alexandre, a da Glister custa 44 e essa aí custa 17,85, muito mais barato, né? Será que é mais barata? Vou mostrar para você que ela não é mais barata. E de repente, pessoal, o barato pode sair caro. E eu vou te explicar por quê. Pelo seguinte, a nossa pasta, ela rende 10 vezes a do concorrente. Você vai ter lá 700 aplicações. Essa pasta aí de baixo, se você for considerar ela sozinha de 100 gramas, ela vai ter mais ou menos 35 aplicações. Ou seja, ela tem bem menos do que essa. Mas eu estou comparando ela se ela fosse de 200 gramas, tá? E deixando o preço por R$17,85. Ou seja, a nossa pasta custa R$4,40. Se você considerar que ela equivale a 10 da concorrente, olha quanto você economizou. Agora, se você quer fazer uma comparação justa, multiplica esse 17,85 por 2. Você vai lá ter R$34. Ou seja, a nossa pasta chega a ser 20%, 20 vezes mais barata do que a concorrente. E eu te pergunto, por que você continua comprando a pasta no mercado, então? Porque você está acomodado. Se você fizer a continha, você compra a Glister. Você paga o frete e paga dando risada, porque você ainda vai estar economizando. Ou seja, aquele barato não é barato. No mínimo, 4 vezes mais caro. Tá? É assim com diversos produtos da Amway. É assim com diversas linhas de produtos da Amway. Tá? Após a sua decisão de fazer Amway, então qual a sua primeira ação? Mude de mercado. Compre produtos da sua loja. Você precisa de um enxaguante bucal? Compre o enxaguante da Amway. Você precisa de um sabão em pó? Compre o sabão em pó da Amway. Você precisa de detergente, você precisa de multiuso, você precisa de shampoo, você precisa de desodorante? Compra na Amway. Porque só com a pasta de dente eu já te mostrei que você economiza muito dinheiro, tá? E seja coerente. Porque se você vai falar dessa economia para alguém, nada melhor do que você, que está usando os produtos e está economizando, para fazer essa comparação. E aí, eu volto lá no começo. O seu propósito leva você a ser autoridade. Então, ser autoridade te leva a ser coerente. Então, ser coerente nesse nosso negócio
você ter autoridade para falar sobre esse negócio. E aqui, ó, né, quando a gente fala de troca de mercado, já indo para o muito obrigado, não acabei ainda, tá, Márcio? Eu vou abrir aqui para nós, para eu voltar a falar com vocês na tela. O que falta para você? Qual o seu propósito? Por que que você faz Amway? Por que você faz as coisas que faz? Muito obrigado. Agora sim? Agora sim. Muito bom, Ale, muito bom. Seus treinamentos são muito bons mesmo. Sempre muita informação boa para a gente. E vamos então, deixa eu pegar a minha apresentação aqui agora, rapidinho, e vamos para o nosso segundo momento da noite. E agora é a hora de compartilhar com vocês, tá? A hora do plano de negócios. E quem vai fazer esse plano de negócios hoje, vou falar para vocês, hein? Essa pessoa tem muita experiência, tem um chão aí, tem história, ó, muitos e muitos e muitos anos de Amway, muita experiência, muito conhecimento, participou de muitas convenções, já participou de muitos seminários, muitas reuniões abertas, já mostrou plano, assim, N vezes, e ela veio do Rio de Janeiro para cá, tá morando aqui, né, já faz alguns anos, e hoje vai compartilhar conosco o plano dela, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, então prestem muita atenção, porque ela vai detonar, eu tenho certeza. Cléa, é com você, meu amor. Fica aí, microfone e câmera com você. Boa noite. Boa noite. Bem, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou compartilhar a minha tela. Vamos lá. Estou de olho aqui, tá? Vou fechar a câmera, mas estou de olho aqui. Pode deixar. Prontinho. Apareceu, bonitinho. Agora vamos lá. A gente vai começar um pequeno bate-papo, né? Quem já viu essa proposta de negócios, a gente vai tentar tirar algumas dúvidas. E quem ainda não viu, vai surgir dúvidas, com certeza. Então, no final, a gente vai responder as dúvidas, mas eu convido você a voltar aqui na próxima semana e ouvir do próximo apresentador, porque, como o Márcio bem disse, eu já estou há um pouco tempo nesse negócio e todo plano, toda apresentação dessa, eu aprendo alguma coisa diferente. E confesso para vocês que esses mais de 2 décadas de negócios, eu ainda estou aprendendo, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um conceito, uma ideia, mas antes eu gostaria de fazer assim, porque o Alexandre, como o Márcio bem disse, ele é extraordinário. E aí, o que ele faz? Ele já adianta o meu processo, facilitando a minha vida, que ele já falou do negócio aqui no treinamento. Então, ele já dá uma introdução, e aí eu penso assim, não preciso falar tanta coisa, né? Então, vamos lá. Eu chamo isso de a oportunidade de negócio. Por quê? Todo mundo sabe que esse artigo indefinido aí, oportunidade de negócio é uma coisa, mas quando você fala a oportunidade de negócio, as mulheres vão me entender. Não é aquela bolsa, é a bolsa. Não é o sapato, não é aquele sapato, é o sapato. Então, isso faz muita diferença. Então, esta é a oportunidade de negócios que a gente vai falar hoje, tá? Mas para a gente falar de uma oportunidade de negócios, como é que eu vou falar de uma oportunidade de negócios se eu não sei o que vocês estão buscando? O que eu estou buscando? Como eu posso falar de algo sem saber o que exatamente eu quero? É como você chegar no guichê lá do aeroporto e falar assim, me dá uma passagem. A moça vai te perguntar, para onde? Então, eu coloquei aí algumas perguntas, por quê? Como o Márcio bem disse, eu saí do Rio de Janeiro para vir para São Paulo, buscando o quê?
eu me associei a essa empresa buscando o quê? Então, vamos entender. Eu coloquei aqui alguns itens. A mudança de vida, talvez a questão financeira. Gente, quando você muda a parte financeira, tanta coisa muda. Eu amo comer, mas eu descobri que comer em restaurantes onde o menu é mais diversificado custa mais, mas é maravilhoso. Então, o que você está buscando? Sonhos, né? O Alexandre tirou a palavra, mas eu gosto dessa palavra, porque foi através disso que eu estou hoje nesse negócio, por um sonho muito grande. Segurança para a sua família. A gente falou que dinheiro dá uma certa segurança também, mas como está sendo a realidade daquilo que você sonhou no começo da sua vida, no começo da sua carreira, e como ela está hoje? Nossos pais envelhecem, nossos filhos amadurecem. Então, o que a gente está buscando? Que liberdade é essa que a gente ouve tanto falar nesse negócio? O Manzano falou sobre tempo. Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas tem que trabalhar muito para manter aquele padrão de vida. Como é que está a liberdade de tempo dessa pessoa? Então, essas são perguntas que devemos fazer o tempo inteiro. E aí, elas me levam a um outro ponto. Se eu realmente estou vivendo ou eu estou apenas sobrevivendo? Porque a gente precisa pagar as contas, porque boleto vai chegar, se não for boleto, vai ser no débito automático, que é um sonho de consumo para muita gente. Se não for débito automático, vai ser pago sem que eu precise ficar contando moedinhas, um sonho de muita gente. Mas eu pergunto, tem gente que ganha milhões, mas será que ela tem tempo? Tem qualidade de vida com a família? Ou será que ela está trocando o tempo dela por aquele dinheiro? Há uma segurança se ela não trabalhar, se ela vai sobreviver? Eu costumo até brincar. Quanto tempo de vida você tem? Ah, mas eu não sei. Então, vamos lá. Vou reformular a pergunta. Quanto tempo de vida você tem com o dinheiro que você tem hoje? Aí tem gente que fala assim, não dá nem para sobreviver uma semana. Então, elas já usam a palavra sobreviver, porque é algo doloroso. E aí vem a pergunta, você está fazendo algum tipo de investimento? O que você está fazendo com esse dinheiro? Você guarda alguma coisa? Você conhece a regra dos 10%? Então, aí a gente começa uma conversa. E aí a gente começa a descobrir, muitas das vezes na frente do espelho, falando para aquela pessoa que está ali, se a gente realmente está vivendo ou apenas sobrevivendo. E aí eu vou falar para vocês, o mundo mudou, né? Será que o mundo mudou? Alguém aí conhece alguma desses objetos aí? Se conhece, no mínimo, você já passou dos 30. Ai, ai. Então aí, ó, o mundo era de uma forma. E a gente conseguiu passar. Por quê? Porque ele mudou. Hoje, aquela lista amarela que tinha os contatos, hoje está verdinho aí com um telefonezinho, está na palma da mão. Muitas das vezes a gente não sabe nem o número da pessoa. Se alguém perguntar assim, me dá um número de contato? Eita, não sei nem o meu, muitas das vezes, se eu tiver mais de um ou dois WhatsApp. O Facebook, a gente brinca, né? Que o Facebook agora é a calçada, né? Antigamente, nossas mães ficavam na calçada, conversando com as vizinhas e sabia da vida de todo mundo. Hoje basta entrar no Facebook.
Os negócios, a gente está aqui hoje conversando através dessa parte online aqui, né? Poderia dizer que é uma live, porque é ao vivo, né? Como o processo diz. Nós estamos ao vivo no YouTube, nós estamos ao vivo aqui com vocês no Google Meet. Então, sim, para aquela pergunta, o mundo mudou. E aí, aquela oportunidade que eu comecei a falar, a oportunidade de negócios, hoje, ela está mais real do que qualquer outro momento que a gente conversava sobre ela. Quando eu comecei esse negócio há mais de 20 anos atrás, muitas pessoas, quando eu falava desse negócio, eles ficavam na dúvida. Eles ficavam me questionando, porque não conseguia conceber. Mas com toda essa mudança de mundo, a gente cada dia mais está mais próximo de um entendimento único, fácil, simples desse negócio. E de uma forma simples que eu venho falar para você. Eu quero que vocês imaginem que existam duas lojas específicas para a gente consumir. A primeira loja, todos vocês já conhecem. Essa primeira loja, a gente vai lá, a gente compra nossos produtos, nossos bens de consumo, pode ser um supermercado, pode ser um hipermercado, pode ser uma lojinha de bairro. Quando a gente vai lá, a gente passa por um pagamento, ou no caixa com uma pessoa, ou no eletrônico ali que a gente põe. Mas a gente sai de lá com uma sacola e um obrigado, que muitas das vezes, se for com pessoa, vai receber. Se for na máquina, nem o obrigado você não vai receber mais, tá? Então, essa é a loja 1, que todos nós conhecemos. Agora, eu quero que vocês imaginem que exista essa segunda loja. Mas, Cléia, o que essa segunda loja vai fazer de diferente? Essa segunda loja, você vai fazer a mesma coisa que você já o faz. Você vai lá, vai comprar ou online ou presencial, como você quiser. No caso dela, online. Você vai lá, vai colocar suas compras no carrinho, vai pagar com seu cartão, vai pagar lá com as formas de pagamento e você vai ganhar não o obrigada, mas você vai ganhar dinheiro e viagens. Então, quando chegaram para mim e falaram sobre isso, eu falei, interessante. E olha que nem falaram dessa forma, complicaram pra caramba. Aí eu falei, nossa, mas é interessante. Eu vou querer saber mais. Quem é essa loja? Então, eu faço para vocês a seguinte frase: seja muito bem-vindo à Amway. Essa loja 2 é a Amway, uma empresa norte-americana que já está no país há mais de 30 anos, tá? Aqui no Brasil. E já vem fazendo esse processo de pagar aos seus consumidores dinheiro e viagem. Mas, Cléia, por que ela paga, hein? O que ela faz de diferente? É simples. Vamos entender aonde está o dinheiro daquele mercado e como ele sobrevive e como essa empresa nossa, a Amway, sobrevive. Então, vamos lá. Alguém conhece esse personagem? Pode abrir o microfone e me dizer. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Este é o mesmo deste. Então, há muito tempo, a gente viu o que a gente chama da propaganda de massa, né? Então, as pessoas que estão aqui conhecem. E quanto que esse cara recebeu para fazer propaganda durante os 30 e poucos anos que ele esteve? Acho que foram 40 anos que ele esteve na frente dessa marca. Ele ganhou um bom dinheiro. Mas vocês acham que quando esse segundo personagem aí que está ao lado dele apareceu nesse comercial, quanto que esse comercial custou?
E você acha que essa marca perdeu dinheiro? Não, porque o produto que você compra no mercado paga essa propaganda de massa, né? E paga todos esses custos, todos esses profissionais que estão trabalhando. Então, o que a Amway faz de diferente? A Amway não vai fazer essa propaganda de massa, ela vai fazer o chamado propaganda boca a boca. Você gostou? Ah, eu gostei. O que você gostou primeiro? Aí eu gostei daquele creme dental. Aí eu gostei desse shampoo. Aí eu gostei disso. Aí eu gostei daquilo. Ah, eu gostei da ideia. Então eu vou falar para as pessoas. Então, essa propaganda de marketing hoje tem um nome que se chama marketing de rede. Não é marketing multinível, não é marketing de rede. Então, a gente começa a ler alguns livros, a gente vai entender as diferenças desses marketing que existem por aí. O marketing de rede, que é a propaganda boca a boca, ele vai te pagando de níveis após níveis, após níveis, após níveis. E é por isso que você tem direito a parte desse lucro dessa empresa. E por isso que ela te dá dinheiro e viagem. Então, parte daquele dinheiro que ela investiria em propaganda volta para ela, para tecnologia, para avanço de fabricação, esqueci o nome que se dá quando você... patentes, volta para ela para mais pesquisas. Então, parte daqueles produtos, daquela propaganda, que ia ser investida na massa, vai voltar para essa empresa em forma de investimentos para melhoria. Por isso que os produtos dela é 1000 vezes melhor do que no mercado. E eu falo isso de cadeira, tá, gente? E a outra parte, ela divide com todos os seus associados, que somos nós, consumidores dela. Todos nós, consumidores, recebemos parte desse bolo que ela deixa de gastar com a propaganda, ok? E aí começa o processo. Mas, Cléia, como é que eu faço? Simples. Eu vou falar de 4 passos. O primeiro é se associar. Você vai se associar com a empresa, mas antes de você se associar com a empresa, você se associa com a pessoa que te convidou. Ele é seu parceiro, ele vai ser a pessoa mais interessada no seu sucesso, porque quanto mais sucesso você tem, mais sucesso ele terá. Então, a primeira parceria, a primeira associação é com a pessoa que te convidou, tá? Senta com ela, tira dúvidas, pergunte e vai. Mas comece já, comece fazendo, tá? Então, a primeira coisa, se associe com a pessoa que te convidou, vai lá, faz o seu cadastro, faz a sua associação com a empresa Amway e, claro, se a gente está falando de uma troca de mercado, comece a comprar. Então, no momento em que você começa a se tornar um consumidor dessa fábrica, o seu lar deixa de ser um lar comum, ele passa a ser um lar ecológico, um lar onde é 1000 vezes mais fácil você limpá-lo, porque com produtos ecológicos, gente, até a hora da faxina se torna mais agradável. Eu não sabia disso até 10 anos atrás, chegar uma japonesa perto de mim e provar por A mais B que quando eu estou usando um produto químico, se ele tiver uma tecnologia biodegradável, me cansa menos do que o outro produto. Ecologicamente correto. Ai, detalhe, a Amway tem garantia de satisfação ou devolução do dinheiro. Aonde vocês já viram isso? O Código de Defesa do Consumidor fala que são 7 dias. A Amway não segue esses 7 dias. É mais, ela quer a sua satisfação, tá? E a economia que o Manzano falou para vocês lá do creme dental, tá? Então, aproximadamente, vocês economizam 50% quando a compra é de material de limpeza. Isso é por baixo, tá? Com os outros produtos, como ele mostrou do creme dental, você vai economizar. Você, associado, você já tem um desconto de aproximadamente 30%. Você pode vender, você pode fazer o que você quiser. E você pode lucrar muito mais com os produtos e com o seu consumo pessoal. Ok? Então, como você faz a segunda coisa?
é a tal da propaganda. Então, vamos indicar. Agora, a sua casa não é mais uma casinha comum, é um lar ecológico, tá? Ele se torna um lar ecológico a partir do momento em que você começa a usar todos os produtos da Amway. Higiene pessoal, de beleza, você tem um cuidado, o capricho, a delicadeza de cuidar de você e cuidar de tudo ao seu redor, tá? Então, você começa a indicar. E aquele que aceita a sua indicação, aquele que confia em você, ele vai tornar o lar dele ecológico também. Isso aqui é um negócio de parceria, de confiança. E aí ele passa a ter um lar ecológico. Por quê? Porque ele viu pelo exemplo, né? Como eu estou dizendo que o treinamento do Manzano foi só maravilhoso, né? Porque ele tem todos os ensinamentos ali. Então, o exemplo, ele te arrasta. As pessoas verão que sua casa é uma casa ecológica, logo elas quererão ter um lar ecológico também. Então, você vai indicar essa sua troca de mercado para outras pessoas. E, por último, né, você vai ensinar aquelas pessoas que começaram a trocar mercado junto com você. Por quê? Porque elas poderão ensinar a outros, trazer outros, e aí não necessariamente é você que vai lá, ela começa a fazer sozinha. E essa independência nos dá o convite que a Amway tem anualmente de uma viagem, tá? Então, você vai gerar um volume de negócios para a Amway considerável. Por você estar ensinando pessoas, esse volume se torna cada vez maior e a Amway começa a te convidar cada vez mais para viajar. Então, você não tem limite de ganho, não tem limite de viagem, tudo dependerá do seu esforço individual, ok? E aí, basicamente, o que a gente faz? A gente faz o primeiro básico, que é trocar de mercado. Depois, a gente indica os nossos produtos para as pessoas. E, por último, a gente ensina essas pessoas a fazerem o mesmo, tá? Que a gente chama dos 3 básicos: básico 1, básico 2 e básico 3. Ok? Então, a gente passa a consumir, a gente associa as pessoas e depois a gente ensina as pessoas a associar pessoas. Este é o nosso básico do negócio. E quem é essa estrutura da Amway que a Cleia tanto fala, tá? Aqui tem uma imagem aérea da Amway, tá? Ela tem primeiro, essa imagem aérea da fábrica da Amway. Observe que lá atrás tem um riozinho, né? Se fosse aqui na nossa realidade, nós sabemos como é o rio Tietê. Quem mora em São Paulo sabe como é o rio Tietê. E determinadas partes dele ainda fede muito. Esse rio, atrás da nossa fábrica, a Amway, em Ada, Michigan, ele é um rio sem poluição. Por quê? Porque os produtos que ela manipula são biodegradáveis, é uma empresa com todas as certificações de preservação do meio ambiente, de saúde e segurança e todas as outras ISOs que você possa imaginar na vida. A Amway tem alguns estabelecimentos, como centro esportivo, hotéis, hospitais, que têm o nome da família, né? Isso nos Estados Unidos. A Amway é uma empresa elegante demais, ela não fica por aí falando o que ela faz ou deixa de fazer, mas nós sabemos, né? A Amway tem o projeto One by One, que é um projeto social de cuidado de crianças pelo mundo. Ela tem a parte ambiental, onde ela, com os produtos, com as certificações, ela se mantém ecologicamente correta. E uma outra coisa, ela não oscila com a Bolsa de Valores, porque ela não está com as suas ações na Bolsa. Então, a gente não corre o risco dela quebrar ou de baixar por causa de ações ou por causa da movimentação do mercado, né? Ela é um patrimônio familiar crescente, tá?
E eu digo assim, solidária, porque esses dois amigos criaram, porque foram criados por dois amigos, criaram uma estrutura de uma generosidade tão grande que eles conseguem dividir a fortuna deles com nós, associados, né? E é engraçado que é como a questão da plantação, né? Quanto mais você planta vento, mais tempestade você tem. Como mais eles fazem pessoas ricas no mundo, mais eles vão ficando. É a lei do retorno, não tem jeito. E é por isso que a Amway só cresce em todos os países que ela entra. Vocês já viram, eu sou apaixonada por essa empresa, né? Então, como é que a gente aprende? A gente aprende através de um sistema educativo, né? A fazer isso que eu estou fazendo. Nós temos os treinamentos online, né? Nesse grupo que vocês estão hoje, a gente, todas as terça-feira, a gente tem a escola de B3, tá? Que a nossa liderança está lá, ensinando individualmente as pessoas. Nós temos no próprio site da Amway, tá? Quando você for lá se cadastrar, se associar, você começa a ter uma academia de treinamento só sua, no seu tempo, dentro da sua casa, tá? Nós temos os eventos presenciais hoje, que são as convenções, que elas são feitas 2 vezes ao ano. A gente tem livros, tá? Que nos ensina por que esse negócio é maravilhoso, porque ele é altamente sustentável e também como sermos pessoas melhores, um ser humano melhor, tá? E como crescer, né? Como influenciar pessoas, como conduzir nossa vida e a vida de quem está ao nosso redor, sermos imã de pessoas e assim sucessivamente. Para mim, isso é maravilhoso. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu tinha vergonha de mim mesma. E hoje estou aqui falando com vocês. E quanto mais pessoas estão na minha frente, mais prazer eu tenho, porque é aquilo que o Manzano falou, né? Conhecimento. Quando você tem certeza do seu conhecimento, quando você sabe o que você está falando, quando você vive o que você está falando, você tem mais segurança de falar e de passar para frente. É simples assim, tá? E os reconhecimentos, eu falei de viagem, né? Os líderes, tá? As pessoas que estão hoje fazendo negócio, estão ensinando outras pessoas, já estão ali naquele terceiro passo, já estão seguindo o processo de ser um mestre, um instrutor, um promotor. Essas pessoas estão sendo convidadas, esse ano de 2025 que nós estamos, eles vão para Punta del Este, tá? Então, muitos já estão no caminho, né? Porque a meta termina em agosto, e aí eles já estão. Eu posso dizer que eles já estão com um pezinho no aeroporto para irem para a Ponta del Leste, com tudo pago por essa empresa maravilhosa, desde a saída de casa até o retorno, tudo. É absolutamente extraordinário essas viagens que a mãe faz. E aí a mãe não vai fazer qualquer viagem para a gente ali, para nada contra as praias de São Paulo, tá? Mas não vai fazer uma viagem ali para Ubatuba, nem para, sei lá, esqueci o nome das praias daqui, Bertioga. Não, vamos te levar para lugares onde você possa realmente desfrutar de uma vida extraordinária. Experimentar, ter o gosto. E aí você vem com mais garra, com mais vontade para trabalhar, para viver essa realidade todos os dias da sua vida. E é esse convite que eu faço para vocês hoje. E por isso, eu sempre termino com uma reflexão. E a minha reflexão de hoje é simples. Eu, Cleia, falo exatamente assim. Eu gosto de servir as pessoas sendo feliz. Prazer de servir. E você? Qual é a sua missão? Essa é a minha e a sua. Por isso, por hoje é só isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei para vocês, falei que a gente ia ter um show aqui. Eu avisei.
Muito bom, Cleia. Muito, 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 muito bom. Cleia sempre nos surpreendendo positivamente. Sempre, 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 sempre. Então, dando continuidade aqui, hoje foi essa apresentação que tivemos, tá? Eu na moderação, o Ale com o treinamento excelente dele, a Cleia fechando com chave de ouro com o plano de negócios. E agora, nós vamos para aquele momento mais descontraído um pouquinho, tá? É um momento em que a gente pode abrir as câmeras, pode abrir microfone, quem estiver aqui pelo meeting, né? E pode fazer perguntas, pode fazer comentários. Fiquem à vontade, Silvia, Vitor, se vocês quiserem falar alguma coisa, se quiserem fazer alguma pergunta, agora é o momento para a gente poder estar aqui, fazer um bate-bola aí, jogo rápido. Quem quiser, está aí à disposição para que vocês possam tirar dúvidas, fazer perguntas, o que vocês quiserem, tá? Estamos por aqui para poder responder para vocês, caso vocês queiram. Até a Silvia parece que foi a última convidada. Se a convidada dela, de repente, tiver alguma dúvida, ela quiser, como parece que ela está assistindo pelo YouTube, se ela quiser fazer alguma pergunta para a Silvia vai repassar aqui para a gente também está aqui para justamente responder, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Ela ficou animada com a Glister e até encomendou uma. Olha só. Mas vai pensar na proposta. Ela gostou da Certo. reunião. Olha só, que legal, Silvia. Muito bom, parabéns. Parabéns, muito legal. Pelo menos uma Glister, né? Ó, tá ótimo. Já é uma mudança, né? É. E o Vitor se atentou a Cleia, né? Que fez a ótima apresentação aí, a Alexandre também. Aí ele estava falando qual os propósitos. Tá ainda, né? Ingerindo a situação. Legal. Por isso a importância da gente ter essa capacitação semanal, né? Por isso é importante a gente ter essa nossa reuniãozinha aqui para poder, para quem ainda não conhece, para conhecer, e para quem já está no negócio, para poder entender mais sobre o nosso negócio e poder começar a colocar no papel e fazer planejamentos para tocar para frente. Não é, Manzano? Sem dúvida, sem dúvida. É aquela velha história, né? A gente só vai fazer quando fizer sentido para a gente. Se fizer sentido para ele e ele está vindo aqui na quinta-feira, é o lugar, é a hora, e é uma reuniãozinha relativamente curta, né? Começa às 8, 9 horas no máximo, o recado já está dado, né? Então, se o Vitor tiver com alguma dúvida, querer esclarecer alguma questão, né? Esse momento do nosso café é o momento para a gente bater papo, tá? Uma dúvida, Vitor? Olha, é a hora de falar mesmo, lavar a roupa suja, entender como fazer esse negócio e ir para frente. Tá, eu posso trazer outros convidados, porque foi muito em cima da hora, eu estava no hospital e não deu para me chamar todo mundo assim. Mas eu mandei o link. Sim, quando eu mando o flyer, eu já mando para que você possa compartilhar com todo mundo, entendeu? Se quiser mandar, já pode mandar à vontade, para quem você quiser. Ok. Mais alguma coisa? O Vitão ainda está na área? Tá. Quiser fazer pergunta, Vitão, manda bala. Agora é a hora. Vou ver se ele quer esclarecer alguma coisa. Senão, a gente Está encerra por tímido. hoje. Está tímido? Tímido. Mas ele está entre amigos, pode ficar tranquilo, está É, entre amigos, pode falar sem problemas. Pode fazer qualquer pergunta que seja, que o importante é você perguntar, não interessa qual pergunta. O importante é você perguntar. Eu tenho medo desses tímidos, eu era um. Mas, Cleber, você mudou muito da época que eu assistia, lá logo no começo. Como você está genial, você está outra. Ai, que legal, obrigada. Você era muito tímida, muito, né? Falava baixinho. Agora está com a firmeza de palavras, tá? Pô, 10.
Parabéns. Obrigada. Obrigada mesmo. Tá vendo, Vitor? Aí, ó, testemunho da sua mãe, ó. As pessoas mudam. Ele tá Mas é assim adiantando. mesmo, é devagarinho. Às vezes a gente tem pressa do processo. Hoje em dia as pessoas falam muito sobre ansiedade, né? Que nada mais é do que os pensamentos acelerados. Então, às vezes a gente não dá tempo ao tempo, né? E a gente precisa ter essa delicadeza de dar tempo para o nosso desenvolvimento. Cada um é uma peça Eles maravilhosa ficam, até. eles falam, mãe, mas por que você ainda continua? Eu continuo porque eu sou persistente. Tá Um certo. dia eu chego lá. Com certeza, com certeza. Fracassar é só para aqueles que desistem. Isso, isso. E ele tem que vir junto, porque ele vai ser minha ancoragem. Eu só estou assim absorvendo para passar para ele, porque ele que tem que ir no seminário, ele que tem que ir na convenção, ele que tem que correr atrás, porque o futuro é dele, o meu já fiz. Então ele tem que correr atrás, né? Então vai absorvendo, assim mesmo, vai absorvendo até falar com o outro, fazer suas perguntas, ter alguma dúvida. Por isso que eu coloquei ele aqui. E outras pessoas que eu também gostaria muito de puxar, porque tem certas pessoas que não entendem o que eu falo. Eu não sei se eu estou passando errado ou eu não estou me expressando direito. Mas, assim, vocês passam, assim, um posicionamento melhor do que o meu. É por isso que muita gente eu chamo. Mas nós estamos aqui justamente para isso, né? Eu sempre aproveitei a liderança. Santo de casa não faz milagre, né? Então, nossos amigos não irão nos ouvir. Então, o que a gente faz? A gente edifica a nossa liderança e eles ouvem a nossa liderança. E aí a magia acontece. A gente tira o foco da gente e coloca em quem tem resultado, quem já tem mais segurança. Então, qual é a nossa arte? A nossa arte é trazer, colocar ele aqui na sala, hoje virtual, colocar num seminário, colocar numa convenção. Os meninos já viram, eu sou a doida da convenção. Então, assim, às vezes eu levo pessoas na convenção sem a pessoa saber o que é direito. Uhum. Mas tem que ir para Porque eu sei assistir, que tem que quando ela entrar sentir. lá, ela vai ver alguma coisa. Então, se eu acredito naquele potencial e olha que eu acredito em todo mundo, eu arrasto. É. E ele usa os produtos, ele usa a Glista, ele gosta do shampoo, ele gosta do sabonetezinho da pele, que tira os cravinhos. Então, já que gosta, então procura saber mais sobre os produtos, oferece um amiguinho, a mãe da criança, da criatura lá, dos adolescentes lá no meio. Eu uso, tem um energético, tem um suplemento. Eu falo isso para ele, né? Mas sei que um dia eu vou conseguir. Mas sim. Vitor, seja bem-vindo. Você querendo tirar dúvida, querendo descobrir o porquê. A minha apresentação ela foi muito rápida e bem superficial. Esse negócio tem uma profundidade imensa. Mas hoje em dia, né, eles querem isso. Tum. Vai ser rápido. Todos que falam comigo falam isso. Eu falei, não, é rapidinho, é só 1 hora. Então tá bom. Aí uma diz que não conseguiu entrar, o outro tá vendo pelo YouTube, o outro não sei o quê. Aí eu, tá bom, mas eu vou insistir e persistir. Tá certo. Isso Tá aí, bom? muito bom. Tem que ser assim mesmo, tem que persistir, que uma hora vai dar certo. Cada um tem seu Tô vendo. tempo, Silvia, é normal isso, entendeu? Cada um tem seu tempo, e às vezes a gente fica naquela ânsia de querer, eu quero porque eu quero que a pessoa faça, eu quero que a pessoa compre, eu quero que a pessoa isso, que a pessoa aquilo, e nem sempre é o momento daquela pessoa, entendeu? O nosso momento, É. mas não o dela, entendeu? E a gente E, enxerga que a coisa é boa, enxerga que tem oportunidade, enxerga que é uma renda extra, enxerga. Mas o que a pessoa está pensando na vida? Que vai se aposentar pelo INSS, que nem se aposentar vai mais?
É isso que eu falo para os jovens, né? Que a gente tem que é sobrinha, a gente tem filha, a gente. Gente, vamos embora para uma renda extra. Ah, mas eu já trabalho, ah, tia, eu já trabalho. Mas vamos para uma renda extra, vamos oferecer, vamos. Eu hoje em dia nem falo mais renda extra, eu falo uma segunda fonte de renda para Uma as segunda pessoas. isso, uma segunda fonte de renda, é ótimo. Eu falo para a pessoa, eu falo, você não pensa em ter uma segunda fonte de renda? O mundo, como disse a Cléia do plano dela, o mundo mudou. O mundo mudou Muito, está muito completamente hoje. rápido. Os nossos custos são muito elevados hoje, então a gente pode ter um trabalho, pode ganhar relativamente bem no trabalho, mas é legal ter uma segunda fonte de renda para garantir que você, se amanhã ou depois você perde aquele emprego, você tem aonde se apoiar. Você não vai É, depender de seguro-desemprego, não vai depender de INSS, de nada disso, entendeu? é. E tudo já está falindo, tudo é. O mundo muda muito rápido. E eles têm que acompanhar isso, né? Mas foi ótima Oi. reunião, gente. Principalmente essa nova geração. Agora, todas as quintas a gente vai ter esse encontro, tá? Uma horinha mesmo, assim, por aí, tá? Um pouquinho, às vezes passa um pouquinho, mas a ideia é fazer uma horinha mesmo para ser uma coisa objetiva, fazer o treinamento, um pequeno treinamento, depois o plano, deixar esse espaço aqui para conversar, para bater papo, para esclarecer Posso fazer dúvidas, um essas coisas pedido? e. Oi? Posso fazer um pedido? Claro! Essa Academy, né, Hum, da Emory, vocês têm como explicar para me poder entrar? tem sim. Você vai fazer o teu login, vai pegar o teu login, tua senha, vai estar no site da Emo em primeiro lugar, vai lá www.emo.com.br, certo? Uhum. Aí, deixa eu ver se eu compartilho a minha tela aqui, se eu compartilho o site direto aqui, tá? Só um pouquinho. Espera um minutinho só. Eu vou parar de gravar aqui, tá, gente? Vou encerrar a gravação, tá bom? Deixa eu encerrar a gravação aqui, que senão vai ficar muito extenso também. Só um instantinho.